Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito do Decreto Tajani, uma das mudanças mais polêmicas envolvendo a lei da cidadania italiana. Entender como o decreto surgiu, quais mudanças trouxe e quem foram os responsáveis / culpados por essa transformação. Qual a origem do Decreto Tajani? Oficialmente chamado de Decreto-Lei número 36 de 2025, foi proposto pelo governo italiano, aprovado pelo ministro Antonio Tajani, como resposta à necessidade de melhorar a aquisição da cidadania italiana. Historicamente falando, a cidadania italiana era transmitida sem limite de gerações, sendo necessário apenas comprovar via documentos. Era algo que beneficiava milhões de descendentes espalhados pelo mundo, até mesmo o Brasil, obviamente falando, que só no Brasil existe aproximadamente 30 milhões de descendentes. O decreto nasceu num contexto de pressão política para restringir o acesso à cidadania italiana, alegando problemas administrativos, fraudes, sobrecarga nos consulados italianos e também nos comunes aqui na Itália. E quais foram as motivações e os responsáveis pela aprovação do decreto? O governo, liderado por Giorgia Meloni, e com forte atuação do ministro Tajani, justificou a medida como necessária para italianizar a cidadania, restringindo-a a laços mais próximos com a Itália, algo um pouco bizarro quando você vê a situação do sul do Brasil, por exemplo. Aparentemente, as motivações foram políticas e econômicas, como o desejo de limitar o número de novos cidadãos, controlar benefícios sociais e responder a pressões internas de setores nacionalistas. E observação, o decreto foi aprovado com o apoio da maioria governista, apesar de duras críticas da oposição, que o acusou de oportunismo político e de desrespeitar a história da Itália. E quais foram as mudanças trazidas pelo decreto? A cidadania por descendência só pode ser passada agora para filhos ou netos de italianos nascidos na Itália e não mais também no exterior. Você sendo bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, hexaneto, heptaneto, enfim, você não vai conseguir mais reconhecer a sua cidadania, mesmo sendo descendente, por via administrativa. Vai ser necessário você apelar para a via judicial. Então agora, se você for descendente de um italiano, sendo ele seu pai ou seu avô que não nasceu na Itália, não existe mais a possibilidade de ter um reconhecimento automático, sendo necessário você ter um vínculo maior com a Itália. E observação, essas mudanças elas foram aplicadas em duas etapas, sendo a primeira já aprovada e a segunda em fase de aprovação. A primeira já em vigor limita as gerações, sendo elas, como falei, até filhos e netos, no máximo. Já a segunda, a ser ainda regulamentada, exigirá que cidadãos residentes no exterior comprovem laços afetivos com a Itália a cada 25 anos. E como foi todo o processo da aprovação do decreto? O decreto em si foi publicado em 28 de março de 2025. Após intensos debates e tentativas de barrar a sua tramitação no Senado, foi aprovado em 15 de maio. No Senado, as objeções da inconstitucionalidade foram rejeitadas e o texto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde foi aprovado no dia 20 de maio. E agora o decreto espera apenas a publicação oficial para entrar definitivamente em vigor. E por mais que tenham ocorrido várias manifestações pelo mundo, envolvendo o Brasil, outros países da América Latina, até mesmo brasileiros vivendo em outros países da América do Norte, Europa, Ásia, enfim, não surtiram efeito nenhum. E agora, para concluir a primeira etapa do vídeo, antes de prosseguir com a minha opinião sincera para vocês, esse decreto nada mais é do que algo que está servindo para fazer uma mudança histórica aqui na Itália. Por mais que o Brasil, se referindo apenas ao Brasil e não aos demais países, o Brasil recebeu muitos descendentes que na época ou eles arriscariam as suas vidas indo para o desconhecido ou eles morreriam aqui na Itália. E a Itália, ao invés de cuidar deles, simplesmente largou de mão e eles tiveram que se virar nos 30 e com isso foram para os seus devidos destinos e depois de anos, obviamente, esses italianos fizeram família nos seus destinos e hoje, com mais de 30 milhões de descendentes no Brasil, nada mais justo do que essas pessoas terem acesso a esse direito. Porém, com esse decreto sendo aprovado, infelizmente, muitos descendentes nunca terão a oportunidade de vir de uma forma mais fácil para a Itália para viver uma vida que nada mais é do que direito deles. A única parte boa de tudo isso que está acontecendo é que ainda resta para os descendentes apelar para a via judicial. Enquanto houver essa possibilidade, ainda a gente tem chances de conseguir conquistar os nossos direitos. E para complementar o vídeo, a segunda e última etapa do mesmo, o que eu vou falar para vocês? Prepare seu coração. As coisas que eu vou falar agora, talvez você não goste de ouvir, ou talvez até mesmo você concorde comigo. Os verdadeiros culpados por tudo isso que está acontecendo não são apenas os políticos. São várias pessoas e todas elas têm a sua parcela de culpa. Mas vamos começar pelos políticos. O atual governo, anteriormente, dizia claramente que apoiava os descendentes de italianos, eles
ficavam muito felizes em saber que existia uma Itália fora da Itália, existente no Brasil ou qualquer outro país. Quando tinham contato com os descendentes de italianos no sul do Brasil, ficavam até mesmo admirados com nós brasileiros, continuando tudo aquilo que a gente vê que existe ainda na Itália, como tradições, culinária, entre outras coisas. Então, anos atrás, eles admiravam esse tipo de coisa. Só que agora, mesmo com tudo que está acontecendo no mundo, de várias e qualquer outra coisa que esteja acontecendo, eles, ao invés de estar mais abertos em receber todos aqueles que desejam sim ter uma experiência aqui na Europa, uma experiência aqui na Itália, eles estão basicamente virando as costas. Esses políticos, na minha opinião, a gente tem que simplesmente lembrar com muito carinho nas próximas eleições, aonde eles, anos atrás, corriam atrás dos seus votos até mesmo no Brasil, e agora, ao invés de eles receberem os votos que receberam anteriormente, vão passar a não receber. Eu mesmo vou pensar muito, mas muito mesmo, antes de fazer minha próxima votação. As próximas eleições que tiverem, eu vou analisar bastante, como eu já analiso no Brasil. Aqui, eu vou também analisar com muito mais calma. Porque do que adianta a gente votar numa pessoa que, no momento que a Itália precisou de ajuda, o Brasil ajudou. No momento agora que o Brasil precisa de ajuda, a Itália virou as costas. Como assim? A gente tem que chegar um momento que a gente tem que parar de ser trouxa. Eu acredito que você deve concordar comigo. Agora, os políticos, como eu falei, para encerrar, lembrem deles quando chegar as próximas eleições. Vote naqueles que estejam do seu lado, não naqueles que vão contra você, que vão fazer as próximas leis, que ao invés de nos ajudar a simplesmente ter uma vida, um mínimo de qualidade, agora vamos para os outros culpados, que na minha opinião também fazem parte de tudo isso que está acontecendo, que seriam o quê? Os brasileiros que vêm aqui para a Itália, e nesse momento eu posso também não falar somente dos brasileiros, posso falar de outras nacionalidades, no caso, descendentes, que vêm aqui para a Itália e ao invés de seguir a lei, eles querem buscar atalhos. E não é dessa forma que funciona. Porém, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que é desde procurar atalhos para chegar mais rápido ao reconhecimento, como também fraudar documentos, fazendo com que os descendentes dos quais seguem passo a passo, que respeitam as leis, que fazem as coisas todas certinhas, acabem pagando pelos erros dessas pessoas. Então, faz com que o quê? A pessoa, tais quais são os servidores públicos, eles recebem a documentação e por já terem passado por questões de falsidade, onde esses funcionários públicos tiveram que ser, sei lá, multados ou sofreram alguma pena, algum tipo de penalidade, eles fazem com que os próximos, mesmo sendo pessoas boas, eles vão ter que pagar o preço. Então todo mundo acaba se ferrando, até mesmo aquelas pessoas que não fizeram nada de errado. E agora vamos falar sobre o terceiro grupo de culpados, que seriam os assessores, que seriam as empresas de assessoria, tanto faz. Por que eu me refiro a eles? Essas pessoas oferecem um serviço. E quem sou eu para dar um valor para o serviço deles? Eles simplesmente vendem o serviço deles nos valores que eles querem e quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, procure o mais barato. Ok, quem sou eu para julgar? Só que você tem que saber o seguinte, caso você esteja me ouvindo e você seja um assessor ou você seja uma empresa que faz esse tipo de serviço, você tem que entender que a grana que vocês recebem, sim, vocês têm que vender o serviço de vocês cobram o valor de vocês e quem quiser queira, quem não quiser, tanto faz. Mas o serviço de vocês chega até um certo ponto. Só que quem mais faz o serviço é os servidores públicos. E esses servidores públicos de comunes pequenos, o que eles vão fazer? A partir da hora que eles descobrem que vocês recebem 5, 6, 7, 8 mil euros, o que vocês acham que eles vão passar a fazer? Eu não sei até hoje quanto que um oficial de comune recebe por trabalhar num comune pequeno, mas pelo que eu pesquisei, de acordo com o tamanho do comune, de acordo com a quantidade de pessoas que moram no comune, você recebe mais ou menos. Por mais que seja uma coisa óbvia, eu até hoje busco saber quanto que eles recebem. Porque eu, por exemplo, fiz o meu reconhecimento da minha cidadania num comune onde tinham 1000 pessoas, mas ali estava escrito que era 1.200 pessoas, mas de qualquer forma, 1.200 mil pessoas é pouquíssima gente. Agora, tem oficiais que trabalham em comunes onde tem 10, 20, 30, 50 mil pessoas. Então, obviamente, quem trabalha num minúsculo vai receber pouco, e quem trabalha num que seja um comune maior vai receber mais. Isso é uma coisa óbvia. Mas daí eu pergunto para vocês acham que um oficial, ao saber que está ali com uma cacetada de coisa para fazer, enquanto isso, um bonito ou a bonita receberam 5, 6, 7, 8 mil euros, ao mesmo tempo que recebeu esse valor, eles vão fazer todo aquele trabalho para receber, sei lá, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros, dando um exemplo, para eles não compensa. Então, ao mesmo tempo que você quer vender seu serviço, você não leva em conta que o servidor público vai ter que aceitar toda aquela quantidade de serviço para fazer. No Brasil já existem muitos funcionários públicos que não gostam de trabalhar. Eles nada mais são do que pessoas que passaram no concurso público e a partir daquele momento já sabem que não vão ser demitidos, então não vão fazer nada mais do que deixar o tempo passar e aguardar o dinheiro cair no bolso. E aqui na Itália
Itália não é diferente. Tem muitos funcionários públicos que não querem trabalhar. Então você chega num comune pequeno e faz com que o oficial tenha que trabalhar, ele não vai querer. E ainda mais quando ele souber que quanto que você pagou para aquele serviço, para um assessor, uma assessora, enfim. Como eu falei para vocês, não é um culpado, não é dois culpados. O que eu citei aqui foram 3 grupos políticos, os brasileiros ou qualquer outra nacionalidade que buscam um atalho. Terceiro, pessoas que trabalham como assessor ou assessora ou uma empresa de assessoria, tanto faz. O reconhecimento de cidadania, a cada dia que passa, vai se tornando mais e mais difícil. Você que já entrou na fila do consulado, infelizmente você já não tem mais o que fazer. Pelo que eu já entendi, quem estava na fila do consulado, acabou. Vai ter que ser jogado para o judicial. Quem estava vindo para a Itália, ou quem já estava na Itália e estava buscando fazer o reconhecimento por via administrativa em algum comune, acabou. O que restou foi a via judicial. E a via judicial já estava muito mais cara. Por quê? Porque quando eu fiz o meu reconhecimento, se eu quisesse fazer pela via judicial, eu ia pagar ali entre 4.000 até 5.000 euros. E hoje, que eu saiba, já estava na casa dos 6.500 euros, 7.000 euros e mais a taxa, que você tinha que pagar ali por volta de 600 ou 900 euros, não me recordo agora o valor exato. Então assim, a cada dia que passa só está ficando mais e mais caros. Vai chegar um momento onde os únicos que vão poder reconhecer a sua cidadania serão aqueles com muita grana. E essas pessoas com muita grana, não vejo sentido elas virem para a Itália ou para a Europa, elas sendo que elas já devem ter uma vida mais confortável no Brasil. O reconhecimento de cidadania é mais para aqueles que ou têm uma vida, vamos dizer assim, uma vida mais difícil ou uma vida mais equilibrada, e não para aqueles que têm muita grana. Essas pessoas que têm bastante grana, elas não vão morar aqui na Itália, elas vão buscar outros países com mais segurança, com mais qualidade de vida. Não que na Itália não exista segurança ou qualidade de vida, mas aqui na Itália, o salário que você recebe aqui não é muito grande. Aqui você vai receber ali por 1.000 até uns 1.500 euros, dependendo do trabalho que você faça, que muito provavelmente vai ser o trabalho braçal. Agora, se você quer receber muita grana, normalmente você vai ter que trabalhar numa parte tecnológica ou em qualquer outra parte onde outros países que te pagarão mais, eles vão te aceitar de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil. Enfim, pessoal, é um assunto tão complexo e eu não queria ter falado mais do mesmo. Eu resolvi esperar toda essa situação amenizar, todo o decreto aí ser aprovado, infelizmente, e agora eu posso fazer um vídeo mais completo e esperando para que você entenda ou até mesmo agora concorde ou discorde, tanto faz. E é isso. Se você gostou, deixa um joinha, comente o que você achou, se você gostou do que eu falei, se você concorda ou não concorda, tanto faz. Compartilhe para aquele amigo ou familiar que esteja nessa situação que estava quase iniciando ou já iniciou e está com medo de tudo isso que vai acontecer. Ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixando claro, pessoal, não desista do que ainda é possível ser feito. Se você quer reconhecer a sua cidadania, faça pela via judicial. E se você quer fazer de uma forma mais econômica, busque diretamente um advogado na Itália, não procure intermediários, porque do jeito que está agora, os valores só vão aumentar, e eu não duvido nada que daqui a pouco seja cobrado 10.000 euros. E é isso, torcer para que isso não acabe. Se é para dificultar, é melhor dificultar do que acabar de vez. Boa sorte para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!